Uma outra forma da gente conhecer o Deus da guerra é entendê-lo também como Deus da sexualidade humana. O que tem a ver uma coisa com a outra? Nós vimos até aqui que Marte vai representar a nossa vontade, a nossa espada, aquilo que nos leva à nossa guerra pessoal. Então, quando a gente manifesta a nossa busca pelo que a gente quer na nossa vida, naturalmente poderão aparecer pessoas e obstáculos. Para isso, a gente vai se defendendo, a gente vai atacando, a gente vai recuando, a gente vai cedendo, e tudo isso faz parte do nosso fortalecimento. Assim, a gente faz a nossa própria guerra pessoal. E o que isso tem a ver com a nossa sexualidade? Uma das formas da nossa expressão individual é a nossa sexualidade. Da mesma forma que às vezes você não escolhe porque você gosta de uma determinada profissão, de um determinado tema, de um determinado tipo de filme, você também não escolhe o tipo de pessoa do qual você se sentirá atraído. E lembra que eu falei que um dos motivos dessa guerra distorcida que a gente vê mundo afora é a frustração pessoal de cada pessoa envolvida? Pois é, essa frustração pessoal está conectada com a sexualidade de cada pessoa. Uma pessoa que cresce numa família onde reprime o lado sexual de todas as formas pode se tornar uma pessoa um tanto violenta, porque a pessoa não está exprimindo, não está buscando aquilo que ela sente como vontade, aquilo que ela sente como necessidade básica, do qual às vezes, quase sempre, ela nem sequer escolhe por que acontece daquela forma. E quando eu falo de sexualidade, eu não estou falando necessariamente daquilo que uma pessoa vive com a outra na cama. Eu estou falando da expressão da vontade a partir do nível sexual, a partir da atração sexual que você sente por alguém. Uma das formas de desenvolvimento psicológico e espiritual é levar em conta isso também. Por que você sente atração por aquele tipo de pessoa, por aquele tipo de homem, por aquele tipo de mulher? Isso diz muito se você for investigar. É o intelecto da pessoa? É a aparência da pessoa? É o status? É a vida financeira? Alguma coisa tem. E quando a gente investiga o motivo dessa atração acontecer e não apenas cede a ela, a gente estará também desenvolvendo o nosso lado animal. A gente estará espiritualizando o nosso instinto. A gente estará sublimando o nosso lado animal em direção aos arquétipos, em direção aos deuses. Caso contrário, o desejo se manifesta por alguém, você vai lá, supre esse desejo e simplesmente não aprende com isso. Nessa carta nós vemos Marte e Vênus. Aqueles estão unidos numa espécie de paraíso, contornados por flores, pelo cupido, por riquezas, por alimentos, um jardim. O ser humano tem esse impulso natural de fazer uma conexão íntima com outras pessoas. Por que isso acontece? Mais uma vez, esse é o nosso lado animal. Esse é o nosso Deus da sexualidade. Esse é Marte. Se você sente atração por alguém, algum motivo tem. Você vai negar essa atração? Você pode não seguir os seus instintos. Você pode não seguir os seus desejos. Desde que você busque compreender por que eles se manifestam e não os reprima por completo, querendo negá-los. Caso contrário, ele se tornará uma parte sombria em você. E aí, quando aparecer perto de você uma pessoa que segue a própria sexualidade sem medos, ela vai te incomodar profundamente. E aí nós encontramos todos esses tipos de preconceitos, como a homofobia, como a intolerância sexual, como a vulgaridade e por aí vai. E falar sobre a sexualidade humana é falar também sobre temas tabu. Ninguém quer falar sobre isso. Apesar de que hoje em dia as coisas estão mais abertas. Mas até um tempo atrás, assunto sexual dentro da família era uma grande vergonha. Era um grande tabu. Era um grande mistério. Cabendo a cada pessoa, à medida que ia se desenvolvendo, descobrir e seguir os instintos, sem mesmo ter tido um certo direcionamento. Isso é muito comum. E quando nós falamos dessa conexão que aparece entre Marte e Vênus, nós não necessariamente devemos buscar essa conexão fora. Ela pode acontecer também, ela é natural ao ser humano, mas o nosso objetivo é tornarmos-nos inteiros.
Quando a gente fala sobre as relações, nós estamos falando sobre os temas de Vênus. Por enquanto, a gente está falando unicamente de Marte. Então, Marte vai manifestar uma vontade por alguém e, à medida que ele segue esse desejo e que ele parte para a conquista, essa conquista amplia a sua consciência, amplia a sua autoafirmação, amplia a sua autoconfiança, fazendo com que essa pessoa tenha mais coragem para poder seguir o seu caminho, para poder seguir a sua vontade. Então, os relacionamentos saudáveis com outras pessoas têm o grande benefício de nos impulsionar, nos dar autoestima, aumenta a nossa vontade de querer buscar mais. Porém, a gente não pode depositar isso nas mãos de outra pessoa. A gente está falando do Deus da guerra, do Deus da sexualidade. Então ele vai atrás do que ele quer. Não necessariamente ele vai conseguir, mas ele vai se fortalecer no caminho. Então essa comunhão que nós vemos aqui é uma comunhão que deve acontecer dentro da gente. O que eu quero dizer? Um exemplo. Um homem que busca uma mulher fora dele para poder servir como a contraparte sexual dele. Inicialmente pode ser mil maravilhas, mas com o passar do tempo, se ele não busca essa conexão dentro dele mesmo, ele vai começar a encontrar defeitos e falhas na parceira. Da mesma forma, a mulher que busca um Marte fora dela, ela vai buscar o guerreiro conquistador, e quando esse homem não aparentar o que ela realmente deseja, ele será visto como uma pessoa que fracassou no relacionamento com ela e por aí vai. Então nós encontramos as batalhas dentro dos relacionamentos, onde uma pessoa se incomoda com o que o outro é, com o que o outro faz, em como o outro age, porque ela está tentando viver uma parte dela mesma na outra pessoa. Isso não acontece, a não ser que sejam pessoas manipuladoras, onde inicialmente ela aparentará ser tudo que você buscava, tudo que você queria, até que ela tenha o que ela gostaria de ter junto de você. Com isso, o desencanto acontece e você pode entrar num campo de batalha com a pessoa que está do seu lado. Mais uma vez, o que o Deus da guerra faria? Individualismo. O que é bom para mim? A pessoa que está ao meu lado, ela está querendo crescer? Eu sei que existem desafios durante a jornada de um relacionamento, mas essa pessoa ao meu lado, ela me auxilia ou ela me algema? Em outro momento a gente fala mais sobre os relacionamentos. Esse é um tema um tanto importante para poder a gente tratar aqui. Mas por enquanto nós estamos enxergando Marte como o deus da sexualidade. Então dessa forma a gente pode concluir que a manifestação da orientação sexual de cada pessoa, ela não obedece a nada e nem a ninguém, nem mesmo à vontade da própria pessoa. Ela simplesmente se manifesta. E com isso a gente entra num grande âmbito de guerras mundo afora, que é o preconceito em relação a como o outro manifesta e vive a própria sexualidade. Lembrando que nós estamos falando do Deus da guerra. E se uma pessoa não defende a própria manifestação sexual, o próprio desejo que ela sente por outras pessoas ou deixa de sentir, ela não estará defendendo a própria batalha. Ela não estará defendendo a própria vida. E a longo prazo, ela não consegue realizar nada de forma satisfatória se ela não seguir esse princípio básico da nossa existência. Com isso, você vê alguns homens por aí que exercem cargo de poder, mas que têm a vida sexual um tanto distorcida, onde devido a toda essa insatisfação, eles abusam ainda mais do poder. Porque são pessoas desconectadas com a própria natureza. Pessoas que estão voltadas apenas para o exercício do poder. E o exercício do poder corrompe a alma de uma pessoa se ela não integra junto a isso outras partes que a humanizam. Mais uma vez, a gente volta ao Deus da guerra. Se a gente não defende a nossa vontade, a nossa individualidade, a nossa sexualidade, a gente será sempre administrado por pessoas frustradas, por pessoas que não amam a si próprios, porque não amam a própria base. Claro que isso não serve para todos, claro que cada pessoa é uma pessoa, mas boa parte dos motivos de guerra é esse. Se a gente fosse investigar, por exemplo, a vida do Hitler, a gente encontraria um homem com uma grande frustração sexual,
uma grande frustração na sua base. E olha o tamanho do estrago que ele fez.